O texto base que eu peguei é o Salmo 1, e ele diz o seguinte. Deixa eu só baixar um pouco aqui. Aí fica mais bacana. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, eles são como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O livro dos Salmos é um compilado de várias poesias escritas individualmente. Então, a gente sabe quem escreveu boa parte dos Salmos. Boa parte foi Davi, tem Moisés escreveu um Salmo, Salomão. Só que a gente não sabe quem foi o cara que pegou esses Salmos e fez ele virar o livro bíblico que a gente tem hoje. Mas, independentemente disso, a gente pode ver um movimento dentro do livro dos Salmos que indica por uma mensagem intencional específica. Sendo assim, o Salmo 1 ele não está na posição de Salmo 1 à toa, ele tem uma razão de ser onde ele está. Muitas pessoas entendem que o Salmo 1 é uma espécie de introdução ao livro dos Salmos. Eu acredito que faz muito sentido a gente pensar dessa forma, porque ele... Foi bom. Eu acredito que faz muito sentido a gente pensar dessa forma, porque, de uma forma direta ou indireta, ele trata de absolutamente todo o livro dos Salmos. O que o Salmo 1 trata, basicamente todo o livro dos Salmos vai tratar, que tem a ver com o tema central, princípio de retribuição e soberania divina. Especificamente sobre o princípio da retribuição, eu queria fazer um pequeno parênteses. Eu acho que a igreja atual não tem uma visão tão digna da questão da retribuição. A gente tem a tendência de achar que tudo é graça, e tudo é graça mesmo, só que a gente trata disso como se a graça anulasse a lei. Ou então, a ideia é que, tipo assim, um dia Deus acordou e simplesmente pensou: eu acho que eu vou perdoar as pessoas, eu acho que eu vou esquecer que eu sou justo, esquecer todas as ofensas e simplesmente perdoar aleatoriamente todo mundo. Esse tipo de visão traz esse tipo de pressuposto traz uma visão muito rasa sobre o sacrifício de Deus por nós. Na verdade, a graça não anula a lei. Na verdade, a graça engloba a lei. A graça é o ato de Jesus ter cumprido perfeitamente toda a lei e imputado sobre nós, meros mortais e pecadores, essa lei perfeita. Então, o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. A lei de Deus não deixou de ser verdadeira e não deixou de ser real. Fechando esse pequeno parênteses, eu queria tratar sobre esse paralelo que o primeiro Salmos traz. Ele fala sobre um justo que é feliz e um ímpio que não é feliz. E eu queria que a gente traçasse esse paralelo entre o que faz o ímpio não ser feliz e o que faz o justo ser feliz e como alcançar essa felicidade. Eu vou fazer isso continuando a ideia do paralelo, enquanto o Salmo traz esse paralelo entre atitudes justas e atitudes ímpias. Eu quero fazer um pequeno panorama sobre isso no Antigo Testamento, e depois eu queria que a gente tivesse uma conclusão olhando para a carta de Efésios do apóstolo Paulo. 3 versículos de Efésios, no caso. Mas antes de fazer isso, o primeiro ponto que eu separei para a gente analisar do texto, no versículo 1, é que Deus se importa com a felicidade. Ele diz no versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Eu acho muito interessante que o primeiro livro dos Salmos, a primeira frase de um livro inteiro, tem a ver com felicidade. Deus podia falar de absolutamente qualquer coisa. Ele poderia falar sobre tudo. Ele escolheu falar sobre felicidade.
Eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque a felicidade é algo tão importante para Deus que serviu de motivação para Ele mesmo concluir a própria obra. Olha o que diz em Hebreus 12:2. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, pela alegria que lhe fora proposta. Agora, por uma questão lógica, se a pessoa que não faz o que o ímpio faz é feliz, consequentemente, o que o ímpio faz não traz felicidade para ele. E quem quiser ser feliz deve fazer o extremo oposto do que um ímpio faria. Sobre esse ponto, eu queria levantar duas questões específicas. Tanto os ímpios quanto os justos precisam comer, precisam tomar banho, precisam trabalhar, ou na escola. Ou seja, a gente tem uma vida um tanto quanto parecida. A questão que eu vejo disso é que não é o que o ímpio faz que torna ele ímpio, mas é a essência do que ele faz. Provérbios 4:23 diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui é uma ideia que o coração é uma fonte de onde jorra a motivação, de onde surgem todas as coisas que a gente faz. E um segundo ponto que eu queria tratar sobre isso é que constantemente a gente vê ímpios sorrindo, se divertindo. Aqui do outro lado da rua está cheio de gente dando risada agora, se divertindo, se alegrando. O que o texto está falando não é que o ímpio é plenamente infeliz, mas o que ele está falando é que a felicidade de Deus é infinitamente superior à felicidade que o ímpio está experimentando agora. E é essa felicidade que Deus está nos oferecendo esta noite. E agora a questão do pecado, que eu tinha falado, eu adiantei sem querer. Se o ímpio faz algo que não resulta para ele em felicidade, o que é esse algo que ele faz? É agora que entra a ideia do paralelo que eu tinha dito anteriormente. Quando a gente lê Gênesis 1:26, a gente vê Deus falando assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quando Deus se propõe a criar o homem, Ele diz de uma forma simplista, Ele diz: vamos fazer o homem deusezinhos, vamos fazer do homem maquetes de Deus. Aqui a gente não pode entender que imagem e semelhança seja imagem e semelhança. Deus é espírito, ele não tem uma forma. A ideia é uma questão de essência, uma questão de postura, é uma questão de forma de lidar com a vida. Naturalmente, para a gente atingir esse padrão, a gente deveria viver uma vida de discipulado com Deus. A gente aprenderia o modo de ser de Deus e a gente reproduziria esse modo de ser. Só que depois em Gênesis 3, se eu não me engano no versículo 5, o diabo aparece com uma proposta extremamente parecida. Ele fala assim: olha, come esse fruto, porque você vai ser igual a Deus. Você vai ser Deus assim, instantâneo. E agora? Você não vai ter que seguir Ele, você não vai ter que fazer as vontades dEle, você não vai ter que se submeter a Ele. Agora você já pode virar Deus, independentemente de Deus. E o homem acredita na promessa do diabo em detrimento da promessa de Deus. Esse paralelo acontece basicamente de fora na Bíblia. A gente pode citar, por exemplo, Esaú, que negou a bênção, e Jacó, que desejou a bênção. A gente pode citar Saul, que reinou para si mesmo, e Davi, que reinou para Deus. O livro de Juízes inteiro praticamente trata sobre isso. Trata sobre uma nação fazendo o que julgava prudente para si mesmo, em detrimento das diretrizes que Deus tinha dado para a gente. Na história de Israel, de fora a fora, a gente encontra isso. Sempre que Israel é afligido por uma grande nação, raramente ele buscava auxílio em Deus. Normalmente ele buscava auxílio em outros povos que ele julgava maior. O pecado é a nossa tentativa orgulhosa de ser feliz à parte de Deus. É acreditar na promessa da tentação em detrimento da promessa de Deus. Para a gente concluir o que é o pecado em si, eu queria que a gente lesse Efésios 2, do 1 ao 3. O texto diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Esse texto é muito profundo e daria uma série inteira de pregações, mas eu queria me atentar apenas nessa parte que diz: satisfazendo as vontades da nossa carne. Para Paulo, isso aqui é o pecado. Dessa expressão, satisfazendo as vontades da nossa carne, eu acho interessante a gente prestar atenção em dois pontos específicos. No caso, em duas palavras específicas: a palavra satisfazendo e a palavra carne. Satisfazendo, o que eu acho que a gente tira de lição, é que todo homem deseja algo bom. Ninguém peca por um senso de responsabilidade ou por um senso de obrigação. Raramente, para não dizer nunca, você vai ouvir alguém falar assim: ai, cara, vou ter que ir lá pecar hoje, viu? A gente peca acreditando que isso vai trazer satisfação para a gente, isso vai trazer prazer para a gente. É muito interessante. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele define mal, a maldade, como uma tentativa errada de conseguir algo bom. E se você for analisar, normalmente é isso mesmo. E é o que o texto está falando para a gente. A questão é que o homem está tentando satisfazer o desejo dele, não submisso a Deus, mas submisso à carne. Carne aqui não tem uma ideia de corpo. Paulo não está dizendo para a gente que a gente tem que se maltratar, a gente tem que parar de dormir, parar de comer para a gente alegrar a Deus. O que ele está dizendo aqui é que o homem tenta ser feliz longe de Deus, através de um sistema de paradigmas, um sistema de princípios rebeldes a Deus. Talvez seja por isso que pecado significa errar o alvo. O homem quer ser feliz, mas em vez de ir para Deus, ele vai para o único lugar onde ele não pode ser feliz. Agostinho, ele traduz esse pensamento, acho que de uma forma brilhante. Na segunda parte da Cidade de Deus, ele escreve o seguinte: quando o homem vive segundo o homem, não segundo Deus, é semelhante ao diabo, porque nem o anjo deve viver segundo o anjo, mas segundo Deus, para manter-se na verdade e falar a verdade que vem de Deus, não a mentira que nasce dele mesmo. Do homem, diz o apóstolo no outro lugar: se é que se manifestou a verdade de Deus em minha mentira, chamando a mentira minha e a verdade de Deus. Quando, portanto, o homem vive segundo a verdade, não vive segundo ele mesmo, mas segundo Deus. Pois Deus é quem diz: eu sou a verdade. Quando vive segundo ele mesmo, quer dizer, segundo o homem, não segundo Deus, indubitavelmente vive segundo a mentira. Não porque o homem seja mentira, sendo Deus seu autor e criador, Deus não é autor nem criador da mentira, mas porque o homem não foi criado justo para viver segundo ele mesmo, mas segundo quem o fez, isto é, para fazer a vontade de Deus e não a sua. Não viver como sua condição exigia que vivesse. Eis a mentira. Quer ser feliz, mas sem viver de maneira que possa ser. Que há de mais mentiroso que semelhante querer? Então, vendo esses paralelos, e vendo a definição que Efésios 2 traz para a gente, eu queria propor 3 afirmações sobre o pecado. Uma: o pecado é uma declaração orgulhosa e errônea da insuficiência e incapacidade de Deus, além da negação de que o Senhor é mentiroso. E eu queria que vocês prestassem atenção no quanto isso é sério. Quando a gente peca, é isso que a gente está falando para Deus. Deus, a sua proposta é bacana, você é simpático, você é legal, Deus. Só que você não pode me satisfazer. Você não consegue me alegrar o suficiente. É por isso que eu vou pecar. É por isso que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque você é bacana, mas não é tão bacana assim. Naturalmente, eu estou sendo incoerente com a verdade. E por ser incoerente com a verdade, isso me torna injusto. E uma vez que eu sou injusto e Deus é justo e perfeito, obrigatoriamente eu estou separado dele. Deus sendo a fonte da vida e eu estando separado dele, obrigatoriamente
pecado tem uma faceta ainda mais sombria e profunda. Ele revela o orgulho do ímpio e o seu desejo de ser glorificado no lugar de Deus. O princípio é bem simples. Se a minha satisfação e o meu prazer é tão importante a ponto de eu sacrificar a glória de Deus, é porque Deus não é o primeiro da minha vida. Eu me julgo mais importante. Eu julgo que os meus motivos são mais importantes. Eu julgo que a minha vida é mais importante. Eu deveria estar sentado no trono, não Deus. O pecado é o ato de rasgarmos o nosso passaporte para o único destino que todos os homens desejam chegar, a felicidade. Em última análise, eu acredito que absolutamente todo mundo deseja ser feliz. Só que quando a gente peca, a gente está nos separando da única pessoa que pode nos fazer realmente felizes. Consequentemente, a gente está fadando a nossa busca a não ter nenhum fim. A gente vira escravo da nossa própria busca. E se você analisar, se você pensar, é exatamente isso que acontece no mundo. A gente vive numa tentativa incessante de ser feliz. E a gente sempre tenta ir um passo a mais. A gente sempre tenta ir algo a mais. E a gente está fadado a nunca encontrar a felicidade dessa forma. Se por um lado, o que o justo faz que é buscar a felicidade longe de Deus, é pecado, e como consequência ele nunca vai achar essa felicidade, o oposto obrigatoriamente tem que ser verdade. O que o justo faz tem que ser o oposto do pecado, ou seja, ele tem que encontrar sua felicidade em Deus, e isso deve ser considerado como justiça. E esse é o nosso segundo ponto. O texto diz no versículo 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Eu acho muito interessante esse ponto, principalmente se a gente fizer um link com a resposta que Jesus dá em Mateus 22:37, quando perguntam para ele: qual que é o maior dos mandamentos? Ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Parece que Jesus está falando assim: o maior dos mandamentos é: seja feliz, me ame. É bem simples a gente entender o porquê disso. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus é perfeito. Ele nunca sentiu falta de nada, Ele nunca vai sentir falta de nada. Se Ele nos criou, foi unicamente porque Ele queria se relacionar com a gente. Olha o que Ele diz em Êxodo 6:7, quanto à motivação dele de libertar o povo do Egito. Ele fala o seguinte: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Tem tudo a ver com relacionamento. Êxodo 5:1. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Agora, por que vale a pena a gente considerar esses textos? O antigo Israel, na revelação progressiva da Bíblia, ele representa uma maquete do que seria o povo de Deus de verdade, que seria a gente hoje, a igreja. Quando Deus liberta Israel, Ele liberta unicamente porque Ele quer se relacionar com o seu povo. E é exatamente isso que Ele quer com a gente. A gente é feliz quando a gente se relaciona com Deus, porque foi exatamente por isso que Ele nos criou. Um outro ponto interessante para a gente considerar aqui é que a literatura hebraica, diferente da nossa, ela se interessa apenas nos detalhes. É diferente de você ler C.S. Lewis, por exemplo, que eu amo, que enche a página de detalhes, porque ele quer que você se sinta parte da cena. Ele conta a cor do cabelo, dos olhos, o cheiro, a textura do tapete, etc. A literatura hebraica não. Ela fala o que é importante para você entender a cena. Se você pegar o Pentateuco inteirinho, os 5 livros, 40, 50 capítulos cada um, se você pegar o Pentateuco inteiro e dividir em 3 partes, uma dessas partes inteira fala do relacionamento de Deus com o povo no deserto logo após o Êxodo. Todas as outras histórias, a criação, o dilúvio, tudo que você imaginar que tem nesse texto, vai aparecer nos outros 2 textos divididinhos em etapas. Olha o peso que o autor deu no Pentateuco para o relacionamento do povo com o seu Deus. Então, a gente vai ser feliz se relacionando com Deus, porque Ele criou a gente para isso, para a gente ser feliz com Ele. Em segundo lugar, a gente vai ser feliz se relacionando com Deus, porque Ele
Deus é o extremo bem, é a única fonte de tudo que há de bom. Se a gente quer ser feliz, não faz sentido a gente procurar em qualquer outra coisa, porque só Deus pode fornecer felicidade para a gente. Isso é tão verdade, é tão óbvio, é tão lógico, que nas confissões, quando eu li a primeira vez as confissões de Agostinho, eu achei até que ele estava fazendo uma espécie de piada aqui. Olha o que ele fala. Ele está orando, né? As confissões é uma oração escrita, e aí, em um determinado ponto, ele fala assim: quem sou eu, Deus, para me relacionar com você? Você é tão distante, você é tão maior, você é tão perfeito, você quer que eu simplesmente me relacione com você? Então ele fala: e que sou eu para ti, para que me ordenes amar-te, se não o fizer irar-te contra mim, ameaçando-me com terríveis castigos? Acaso é pequeno o castigo de não te amar? Ai de mim. Eu acho muito interessante esse trecho que ele fala. Acaso é pequeno o castigo de não te amar? Eu imagino ele falando assim: quem seria estúpido de não querer se relacionar com você, Deus? Não precisa oferecer algum castigo, porque não te amar já é um castigo. C.S. Lewis tem também essa famosa frase: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quando eu leio essa frase, eu lembro de 2 Coríntios 4:18. Paulo faz uma análise exatamente parecida, logo depois de relatar alguns sofrimentos que ele tem passado e coisas do tipo. Ele fala assim: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo foi um cara muito importante. Paulo, entre os homens, ele foi um grande homem. Só que quando ele conheceu a Cristo, todos os valores dele foram re-hierarquizados. Olha o que ele diz sobre a antiga vida dele em relação à atual vida dele, quando ele estava escrevendo esse texto. Paulo fala em Filipenses 3, do 5 ao 8. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Nós nos alegramos em Deus, porque nós fomos feitos para nos alegrar em Deus, e porque não há outra fonte de alegria, não há outra fonte de bem e prazer. Terceiro ponto é que a arma certa é uma vida devocional. Antes da gente entrar nesse ponto específico, eu só queria fazer outro parênteses. A nossa vida de devocional, que eu vou defender agora no ponto 3, não é o meio pela qual nós conquistamos Deus. A nossa vida devocional é uma reação natural à obra que Deus concluiu em nossa vida. Romanos 8, 6 e 7 diz que, naturalmente, o homem é inimigo de Deus. Então, se dependesse da gente dar esse passo para se chegar a Deus, a gente nunca daria, a gente nunca se relacionaria com Deus. Porém, o fato de Cristo morrer na cruz por nós e abrir esse caminho possibilita que a gente agora responda a isso através de uma vida devocional. Então o versículo 2 e 3 diz: nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Meditar na lei do Senhor, para o salmista, produz nele satisfação em Deus. E essa satisfação em Deus faz com que ele não sinta essa necessidade de pecado. Ele não se torna igual ao justo, porque ele tem tudo que ele precisa em Deus. Isso eu acho que deixa extremamente claro como é importante a gente investir tempo de devocional e leitura bíblica. Um ponto que eu acho muito interessante desse trecho é o paralelismo que há entre nessa lei medita dia e noite e a figura metafórica de é como uma árvore plantada. Dia e noite tem uma ideia de constância. Ele está sempre meditando na lei do Senhor, igual uma árvore que está plantada. Só que o fato de meditar dia e noite na lei do Senhor
é como estar como uma árvore plantada constantemente perto de um riacho, de um lugar que proporciona a vida. É extremamente diferente do que ele diz no versículo 4, onde ele diz que é diferente o ímpio, porque o ímpio é como uma palha que o vento simplesmente leva. É uma vida seca, sem sentido, se esvai. Para a gente continuar, eu gostaria só de deixar essa definição de devoção para vocês. Devoção é uma vida intencionalmente dedicada a algo que se considera muito importante. Uma vez que a gente foi iluminado por Deus a entender a obra de Cristo, a gente ama Deus e intencionalmente a gente dedica uma vida para isso. A nossa devoção não é um tiro no escuro, não é uma aposta. A gente não investe tempo de busca a Deus sem saber se isso vai dar resultado ou não. Olha o que o apóstolo diz em Filipenses 2, 12b e 13. Ponham em ação a salvação de vocês. Ou seja, pega essa obra de Cristo que Ele fez por vocês e trabalha em cima dela. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Buscar Deus não é uma negociação que talvez não dê certo. É fato que se você buscar Deus, você vai encontrar e você vai ser feliz. O mesmo apóstolo diz: estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O fato de Deus ser soberano garante para a gente que a gente vai encontrar Deus, meditando nele, que a gente vai encontrar essa satisfação que Ele nos prometeu. E segundo ponto, a nossa vida devocional ela tem que ser intencional. Um pastor que eu gosto muito, John Piper, tem uma frase dele no sermão que ele diz que você não pode amar quem você não conhece. Como que você imagina encontrar satisfação em Deus se você não investe tempo conhecendo Ele? E desse ponto, tem algo que chama muito a minha atenção. Tem a ver com o que eu li no livro do C.S. Lewis, que chama Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele diz que, em suma, a ideia dele é que o diabo nem sempre usa de dores e sofrimento para nos afastar de Deus. Muitas vezes ele pode usar de coisas boas também. Se ele conseguir te colocar num trabalho que suga todo o seu tempo e te impede de orar, de ler a Bíblia, ele já está sendo muito vitorioso. Um namoro pode fazer isso. No texto, a gente não vê que o salmista ora quando ele tem tempo, que lê a Bíblia quando ele tem vontade. Quantas vezes a gente não espera sentir vontade ou ter tempo de sobra depois de todos os nossos afazeres para poder ler a Bíblia? Ele intencionalmente, dia e noite, medita na lei do Senhor e daí ele encontra o prazer dele. E aqui entra o nosso grande personagem da série, o Venom. O Venom é uma raça simbionte, um personagem da Marvel. Ele é um simbionte que depende de um hospedeiro para viver. Ele não depende de um hospedeiro para viver, mas para se desenvolver, digamos assim. E quando ele está nesse hospedeiro, ele intensifica todas as naturezas, todas as qualidades naturais, as características naturais do seu hospedeiro. É muito parecido com o que a gente vê em Efésios 2:2. Aqui para mim não está aparecendo. Eu vou ter que virar para ali. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O termo que a gente traduziu como atuando, ele tem uma conotação de intensificando, exatamente igual o Venom faz nos seus hospedeiros. A gente já tem uma dificuldade natural de se interessar por Deus, de buscar Ele. A gente tem um corpo que cansa, a gente tem vários outros interesses, várias outras coisas que nos dá prazer. Caraca, eu estou bastante. Vou fazer uma revisão. A gente já tem essa predisposição natural de ser inimigo de Deus. E aí vem esse Venom, o espírito do poder do ar, e na região de Efésios,
Era no ar que os demônios moravam. Quando Paulo fala que é o príncipe do poder do ar, ele está se referindo ao próprio diabo aqui. Ele intensifica. Então, se nós já temos essa predisposição de não queremos se relacionar com Deus, ele piora a situação. Ele coloca coisas que nos agradam, ele coloca rebeldias e afins, para a gente não querer buscar Deus. Então, nós devemos ser intencionais e disciplinados em nossa busca. Não devemos contar com a cooperação do mundo, nem com a nossa vontade natural, porque eles estão pessoalmente predispostos a nos atrapalhar de buscar a Deus. Sabe aquela desculpa que a gente sempre usa? Hoje eu estou cansado. Hoje eu trabalhei demais. Hoje eu não estou afim. Não cola. Intencionalmente, dia e noite, a gente tem que estar buscando a Deus. Se a gente quiser encontrar prazer nele. Uma visão correta sobre Deus. Uma vez que a gente conhece a Deus de verdade, uma vez que eu busquei a Deus, eu encontrei a Deus, Ele se revelou para mim, eu fico extasiado em conhecer a Deus. É uma reação natural, é querer adorá-lo. E a metáfora é um tanto quanto simples aqui para isso. Tem Platão, ele transcreve um diálogo entre Sócrates e uma sacerdotisa, onde eles estão falando sobre a beleza. E eu tenho para mim que, apesar de ele não saber, ele está falando de Deus, só que chamando de beleza. Ele fala mais ou menos assim: olha, se você gosta das coisas belas e boas, isso te dá prazer, é bacana, você não sabe como você vai se apaixonar quando você vê a beleza em si. É como se tivesse uma fonte de beleza. É basicamente a relação que a gente tem entre Sol, Lua e Terra. A Lua não tem uma luz própria, ela reflete na Terra a luz do Sol. Se a gente amasse assim a luz da Lua, que é só um reflexo da luz do Sol, a gente se apaixonaria infinitamente mais pela luz do Sol. E Deus é esse Sol para a gente. Agora, quanto a gente não amaria ainda mais a essência de tudo que é de bom, que é Deus, se a gente conhecesse Ele? Eu vou usar esse trecho de uma carta de Inácio de Antioquia para falar o quanto a gente amaria a Deus. Inácio viveu no final do primeiro século, final do primeiro, início do segundo século. Ele foi um dos primeiros mártires cristãos. Ele foi contemporâneo do apóstolo João. Quando ele mandaram ele negar a Cristo para manter a vida dele, ele não negou. Ele foi condenado a ser comido pelos leões. E aí, antes de morrer, ele escreveu 7 cartas que ele espalhou entre a igreja primitiva. Essa carta é um trecho da carta que ele enviou aos cristãos de Roma. Ele fala o seguinte: estou escrevendo a todos os cristãos para dizer-lhes que eu estou indo feliz morrer por Deus. Deixem-me ser o alimento das bestas, graças às quais poderei encontrar a Deus. Sou o trigo de Deus e estou sendo moído pelos dentes das feras selvagens a fim de tornar-me pão puro de Cristo. Pelo sofrimento serei liberto em Jesus Cristo e nascerei novamente nele, livre. Que nenhum ser, visível ou invisível, me impeça por inveja de encontrar a Cristo. Que o fogo e a cruz, animais selvagens, tortura, deslocamento de meus ossos, mutilação de meus membros, trituração em pedaços de todo o meu corpo, os piores assaltos do demônio caiam sobre mim, contanto que eu encontre Jesus Cristo. Meu novo nascimento está próximo. Perdoem-me, irmãos, não me impeçam de viver. Deixem-me chegar à luz puríssima. Quando eu alcançar este ponto, serei realmente um homem. Serei um homem, né? Deixem-me reproduzir a paixão de meu Deus. Que qualquer um que tenha Deus em si, compreenda o que eu desejo e tenha piedade de mim, sabendo o que é que me impulsiona. Meus desejos terrenos foram crucificados. Não há mais em mim nenhum fogo para amar a matéria, apenas a água viva que murmura dentro de mim. Vem, Pai. É o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, que eu desejo. E para a bebida, desejo apenas seu sangue, que é amor incorruptível. Gente, só alguém que teve uma real noção de quem é Deus pode escrever uma carta dessa. Logo em seguida ele é jogado na arena, ele vira para a plateia, prega sobre Jesus para aquela plateia, soltam 2 leões que devoram ele inteiro em questão de minutos, não sobrando nem ossos.
desejá-lo e adorá-lo é uma reação natural de qualquer homem que tenha um contato com Ele. E agora eu queria chegar na nossa conclusão prática. A gente viu o que é pecado, a gente viu o que é a justiça, e a gente viu que cada uma dessas coisas comunica de fato. O pecado comunica o nosso orgulho, e a nossa justiça comunica, a justiça de Deus em nós manifesta, na nossa alegria em Deus, manifesta um estado de humilhação. O princípio básico é que tudo, absolutamente tudo o que não estiver submisso a Deus e que não visar a sua glória é pecado. Ou o nosso prazer está em glorificar a Deus, ou tudo o que fizermos é o mais terrível e condenável pecado. E aqui que eu quero propor a nossa autoanálise bem prática. Por que você trabalha? É para glorificar a Deus? Ou é porque você tem medo de passar fome? E você coloca a sua felicidade nisso? Por que você estuda? Porque você quer um alto cargo futuramente? Você quer o status? Ou porque você quer glorificar a Deus com isso? Absolutamente qualquer coisa que a gente quiser pensar, qualquer coisa que a gente quiser analisar, passa por esse filtro. Por que você colocou a roupa que você colocou hoje? Você queria elogio de alguém? Você queria autoafirmação de alguém? Ou você quis glorificar a Deus e se alegrou nisso? E se alegrar em glorificar a Deus através da sua roupa? Não são só essas coisas maiores que a gente analisa dessa forma. É absolutamente tudo. É tudo mesmo. A partir de hoje, eu desejo do fundo do meu coração que qualquer coisa que você venha fazer, você tenha isso como filtro. Por que você passa no sinal vermelho quando você passa no sinal vermelho? Para glorificar a Deus? Por que você cola na prova? Por que você fica com uma menina ou com um garoto se você não está com a intenção de se relacionar com essa pessoa a longo prazo? Por que você faz uma conversão no trânsito em um lugar indevido? Por que você fala palavrão? Para glorificar a Deus? Por que você faz missões? Por que você evangeliza? Por que você faz trabalho social? Por que você luta em alguma luta social pela minoria oprimida? Para glorificar a Deus? Se não for, pode ser a coisa mais linda do universo que você esteja fazendo. Para Deus é lixo e é condenável. Ou é para glorificar a Deus e o seu prazer está nisso, ou não tem a mínima serventia. Só vai ser mais peso para você no inferno quando estiver sofrendo. Ou a gente glorifica a Deus, ou seja o que você estiver fazendo é pecado. Eu queria propor uma vida de devoção intencional. E o meu desafio é que você arrume tempo. E se precisar sacrificar alguma coisa, sacrifique. Seja uma noite de sono, seja a tua hora extra no trabalho. Eu queria que você se predispusesse, não sei se essa palavra existe, a ter uma leitura constante da Bíblia. A palavra, por dois motivos principais, inclusive. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E uma vez que eu conheço Deus através da Bíblia, eu fico apaixonado por Ele. Eu não sinto mais necessidade alguma de pecar. É claro, eu só queria fazer um adendo que é óbvio, mas eu não queria deixar esse ponto sem nó. É claro que enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai continuar desejando o pecado, porque a gente vive no constante conflito entre o já e o ainda não. Nós somos homens novos morando em casas velhas. Então, por mais que o nosso espírito tenha sido vivificado por Deus, a nossa carne continua desejando o pecado. Mas lembra, a nossa busca ela não é um tiro no escuro. É um investimento com garantia de retorno. Eu queria te estimular a ter uma vida de oração. E a vida de oração não é uma tentativa material de manipular algo espiritual. Na academia a gente chama isso de magia, de bruxaria. A ideia da oração é que a gente se alinhe a Deus. Eu queria te estimular também a praticar o jejum. O jejum tem duas coisas principais. Uma, ele
ensina a gente a falar não para a nossa carne. Quando eu estou com fome, eu falo, não, você não vai comer. Eu estou aprendendo a falar não para os meus desejos naturais. Em segundo ponto, quando eu deixo de alimentar a carne e alimento o meu espírito, eu aprendo a ficar mais sensível ao que Deus está querendo falar para mim. Tem eu não sei se é verdade, dizem que num diálogo de Confúcio e um discípulo dele, Confúcio fala assim para o discípulo: tem dois lobos brigando dentro de cada um de nós, um bom e um mau. Aí o discípulo pergunta: ah, é, mestre? E quem ganha? Aí Confúcio responde: aquele que você alimentar mais. Eu acho que, mesmo que não tenha sido verdade esse diálogo, é um princípio muito real aqui nesse ponto. Deixar de alimentar a tua carne e alimentar o teu espírito. Ouvir sermões, comungar com irmãos de fé e diversas outras coisas. Tudo isso são meios de graça onde Deus pega a nossa casa velha e derruba aquela parede que está infiltrada, joga fora aquele sofá que está cheio de cubinho e vai reformando. Nós somos homens novos morando em casas velhas. E através desses meios aqui, Deus reforma a nossa casa também. Eu acredito que ter um alvo concreto facilita bastante na nossa motivação. E, de certa forma, tudo depende da nossa motivação. Acho que é por isso que o capítulo 1 dos Salmos termina desse jeito. No versículo 4 ele acabou de falar que a vida do ímpio é como uma palha seca que qualquer ventinho leva. Aí ele continua dizendo: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Tem duas coisas muito interessantes nessa afirmação do versículo 6. O Senhor aprova o caminho dos justos. Por definição lógica, eu posso entender que Deus desaprova o caminho dos justos. Dos ímpios, desculpa. O caminho dos ímpios leva à destruição. Então, por definição, eu posso entender que o caminho do justo que Deus aprovou leva para algum lugar melhor. Eu não ia ler esse texto, porque eu não queria me delongar muito. Eu sei que me delonguei. Mas eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou ler o último texto da Bíblia. Apocalipse 22. Apocalipse 22 diz o seguinte: então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará escrito o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpadas nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos e dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Depois, versículo 12 em diante. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Vale a pena, gente. Vale a pena. Vale a pena a gente lutar pela santificação. Vale a pena a gente não estar no paralelo dos ímpios. Vale a pena a gente estar no grupo dos justos, que vão encontrar o que todo homem quer. O que Apocalipse 22 acabou de narrar para a gente. Felicidade plena
e eterna. Se alguém oferecesse para a gente 5 milhões de anos de felicidade, e mesmo que esse alguém cumprisse essa promessa para a gente, não valeria a pena ainda. Porque Deus promete para a gente felicidade plena e eterna. 1 milhão de anos de felicidade não compensa. Porque Deus oferece para a gente eternidade e plenitude. A proposta dele é infinitamente melhor. Eu queria te desafiar a assumir esse novo padrão de vida. A pensar se as suas atitudes refletem a glória de Deus, ou se você está fazendo por egoísmo, por orgulho. Eu queria te desafiar a ser coadjuvante da história de Deus e não tentar fazer um filme independente. A Bíblia garante para a gente que ela é a palavra de Deus, que a gente vai ser infinitamente feliz assumindo essa postura. Eu queria orar com vocês. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Por favor, nos perdoa, Deus, por todas as vezes que te menosprezamos. Perdão, Deus, por todas as vezes que nos colocamos acima de Ti, e, assim como o diabo, tentamos usurpar o Teu trono. Deus, desperta-nos para uma vida de devoção a Ti. Nos conduza a sermos disciplinados e intencionais na nossa busca pelo Senhor. Que a gente possa encontrar nossa satisfação nesse hábito, Deus. Que a gente possa estar tão cheio de Ti que a gente venha transbordar, Deus, e influenciar as pessoas à nossa volta também. Não permita que o diabo sussurre mentiras em nossos ouvidos. Não permita que as falas do mundo, Deus, venham a corromper os nossos pensamentos. São tão sutis, Deus. Elas são tão floreadas de conceitos bonitos, mas são completamente antibíblicas, Deus. E para a gente, para os Teus filhos, para as Tuas ovelhas, a Tua palavra é final. Nos ajude a adotar um novo padrão de vida. Renova nossa mente. Não nos deixe nos conformar com esse mundo, Deus. Eu clamo a Ti em nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.